A primeira vez que Marina ouviu falar do rastejante foi numa terça-feira chuvosa, enquanto esperava sua mochila passar pela esteira de raio-x do aeroporto de Belmont Falls. A mulher atrás dela, no detector de metais, murmurava ao telefone, voz trêmula, palavras entrecortadas. "Não se mexa", eu disse para ele. "Pelo amor de Deus, não se mexa." Marina virou-se instintivamente. A mulher tinha olheiras roxas, profundas como feridas. Suas mãos tremiam segurando o celular. O Kevin não escutou. Ele tentou correr. Silêncio. Não sobrou nada dos joelhos para baixo. O segurança pediu para Marina seguir em frente. Ela obedeceu, mas aquelas palavras grudaram em sua mente como teias de aranha molhadas. Kevin, joelhos, não se mexa. Belmont Falls era uma cidade que o resto do mundo havia esquecido. 3.000 habitantes, talvez menos agora. Marina estava ali por causa da tia Constança, internada no hospital municipal depois de um derrame. Não havia mais ninguém. Seus pais morreram quando ela tinha 12 anos. Constança foi quem a criou. O táxi atravessou ruas vazias, lojas fechadas, janelas tapadas com tábuas, grafites apagados pela chuva ácida. O motorista, um homem de uns 60 anos com cicatrizes nas mãos, não disse uma palavra durante todo o trajeto. Mas Marina viu seus olhos no retrovisor, vigiando, sempre vigiando. O hospital ficava no limite da cidade, onde as árvores começavam a engolir o asfalto. Um prédio de tijolos vermelhos com manchas de mofo subindo pelas paredes como veias necrosadas. "Quanto tempo vai ficar?" O motorista finalmente falou, voz rouca. "Alguns dias, uma semana no máximo." Ele assentiu devagar. Seus dedos tamborilavam no volante num ritmo irregular, nervoso. Um conselho. Ele não olhou para ela. "Se ouvir arranhões à noite, não se mexa, nenhum músculo. Entendeu?" Marina forçou um sorriso. "Certo, obrigada." "Não estou brincando, moça." Agora sim, ele virou-se completamente. Seus olhos eram amarelados, febris. Ele ouve os ossos, o ranger das articulações, o deslizar dos tendões. Se você se mexer, ele sabe onde você está. "Quem?" O motorista apenas apontou para o para-brisa. Lá, rabiscado na poeira acumulada, alguém havia desenhado uma figura, sem cabeça, 4 membros longos, finos demais, rastejando. Marina saiu do carro mais rápido do que pretendia. O quarto de Constança cheirava a desinfetante e algo mais profundo, mais antigo. Decomposição disfarçada. A tia estava pálida, tubos saindo de seus braços como raízes transparentes. Seus olhos se abriram quando Marina se aproximou. "Você não devia ter vindo." As palavras saíram arrastadas, a língua presa num lado da boca. "Sou sua sobrinha, tia. Onde mais eu estaria?" "Longe daqui." Constança tentou levantar a mão, mas só conseguiu tremer os dedos. "Ele está pior, mais faminto. Antes era uma vez por mês. Agora... Do que você está falando?" "O rastejante." Ali estava de novo. Aquele nome. Marina sentiu um frio percorrer sua coluna. "Isso é alguma lenda local? Alguma história para assustar turistas?" Constança fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo canto, deixando um rastro brilhante na pele enrugada. Kevin Fernandes tinha 23 anos. Jogava futebol. Ia se casar em junho. A voz dela era um sussurro agora. Encontraram ele no porão da própria casa. As pernas arrancadas, os ossos chupados até ficarem ocos. Marina sentiu seu estômago revirar. E Sara Oliveira, 17 anos, estava no quarto estudando. A mãe ouviu um grito. Quando subiu, encontrou pedaços, só pedaços, e aquela substância. Que substância? Baba, grossa, preta, com cheiro de ferro e carne podre. Constança abriu os olhos de novo. Ele não tem boca, mas ele mastiga por dentro. A enfermeira entrou naquele momento, interrompendo.
Tempo de medicação. Marina foi dispensada. No corredor, ela encontrou um quadro de avisos. Entre anúncios de grupos de apoio e campanhas de vacinação, havia um cartaz amarelado. Toque de recolher. 20 horas. Em caso de sons noturnos, permaneça imóvel. Não investigue. Não reaja. Não corra. Abaixo, em letra menor, a imobilidade é sua única proteção. Movimento é convite. Marina alugou um quarto numa pousada chamada Refúgio do Viajante, o único estabelecimento ainda funcionando. A Dona Eunice, era uma mulher pequena, com cabelos brancos e mãos manchadas de idade. Quarto 3, segundo andar. Ela entregou a chave, uma coisa pesada de bronze. Não saia depois das 8. Tranque a porta. E se ouvir algo, eu sei, não me mexer. Dona Eunice apertou os olhos. Você acha que é brincadeira? Eu acho que é superstição. Kevin também achava. A mulher virou-se, arrastando chinelos gastos. Ele foi atleta a vida toda. Reflexos rápidos. Tentou correr. E... Dona Eunice parou na porta da cozinha. Não se virou. Os gritos duraram 7 minutos. Cronometramos. Depois, só o som de sucção. Como se algo estivesse bebendo através de um canudo grosso. O quarto era simples. Cama de solteiro, mesa de cabeceira, um armário de madeira escura com portas que não fechavam direito. A janela dava para um beco estreito onde o lixo se acumulava em pilhas irregulares. Marina jogou a mala na cama e sentou-se. Eram 6 da tarde. Ainda havia luz, mas o sol já começava a sangrar no horizonte, tingindo tudo de vermelho ferrugento. Ela abriu o laptop. Sem internet, claro. O celular tinha sinal fraco, mas funcionava. Marina digitou Belmont Falls rastejante. Os resultados foram escassos. Um fórum obscuro de 2019, posts deletados, uma menção num blog de criptozoologia, também removido. Mas havia prints. Sempre havia prints. Ele não tem olhos porque não precisa. Ele ouve seus ossos, o atrito, o estalo. Cada pequeno movimento dentro de você gera som. E ele rastreia isso. Como um tubarão segue vibrações na água. Ficar parado não salva você. Só adia. Porque, eventualmente, você vai precisar respirar mais fundo. Seu coração vai bater mais forte. Seus músculos vão tremer de exaustão. E então, o último post era de um usuário chamado @vivesozinho. Estou no armário faz 3 horas. Ele está no quarto. Ouço a respiração. Não, espera. Ele não respira. É outra coisa. Como vento passando por tubos molhados. Minhas pernas estão dormindo. Não aguento mais. Vou ter que me mexer. Vou ter que... O post terminava ali. Data: 14 de março de 2019. Marina fechou o laptop. Suas mãos tremiam. Isso é ridículo, ela pensou. Histeria coletiva. Talvez um serial killer e a cidade toda criou uma lenda para lidar. Bateram na porta. 3 pancadas secas. Sim? Marina levantou-se. Silêncio. Ela se aproximou da porta, olhou pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Papel de parede descascado, lâmpadas piscando. Nada mais. Mas quando ela começou a se afastar, viu. No chão, embaixo da fresta da porta, uma poça estava se formando. Líquido escuro, espesso. O cheiro entrou antes que ela pudesse recuar. Ferro, carne estragada, algo adocicado e repugnante. Marina cobriu a boca, engasgando. A poça crescia, avançando devagar, como se fosse consciente, procurando. Seu telefone vibrou. Mensagem de número desconhecido. Não abra a porta, não faça barulho. Ele está testando. Os dedos de Marina congelaram sobre a tela. Como alguém sabia que ela estava... Outra mensagem. Afaste-se da porta. 3 passos, devagar, sem arrastar os pés.
Ela obedeceu. 1 passo, o coração martelando. 2 passos. A poça parou de crescer. 3 passos. A substância começou a recuar, deslizando de volta sob a porta como uma criatura viva. Em 30 segundos, havia desaparecido completamente. Nova mensagem. Você teve sorte. Ele ainda não está com muita fome, mas vem aí à noite. Marina digitou com mãos trêmulas. Quem é você? Alguém que sobreviveu. Tranque tudo. Apague as luzes. Quando começar, não se mexa, nem 1 centímetro. Sua vida depende disso. 8h15 da noite. Marina estava sentada no canto mais distante da porta, de costas contra a parede. Luzes apagadas, porta trancada, armário empurrado contra a entrada como barricada extra. Lá fora, a cidade estava em silêncio absoluto. Nenhum carro, nenhuma voz. Apenas o vento gemendo entre os prédios como um animal ferido. 8h43. O primeiro som. Arranhões. Não na porta, no teto. Unhas, não, garras, raspando contra a madeira. Devagar, metódico, como se algo estivesse procurando. Marina prendeu a respiração. Cada fibra do seu corpo gritava para ela correr, se esconder, fazer alguma coisa. Mas ela lembrou. Kevin, Sarah, os joelhos arrancados, os pedaços. Não se mexa. Os arranhões pararam. Silêncio. Então, um som novo, pior. Fungadas. Curtas, rápidas, como um cachorro farejando, mas molhadas, muito molhadas. A coisa estava dentro do quarto. Marina não viu quando entrou, não ouviu porta abrir, janela quebrar, mas sabia. A temperatura havia caído. Seu hálito formava nuvens brancas no ar. E aquele cheiro, Deus, aquele cheiro. As fungadas se moveram, circundando, procurando. Marina fechou os olhos, mas podia sentir algo grande, algo errado. A presença ocupava o espaço de forma impossível, como se dobrasse a realidade ao seu redor. Um gotejamento, logo ao lado do seu rosto. Ela abriu os olhos lentamente, sem mover a cabeça. Baba, caindo do nada, espessa, preta, fumegante, formando uma poça a centímetros de seus pés. E então ela viu. Não completamente. A escuridão escondia os detalhes, e talvez fosse melhor assim. Mas ela viu o suficiente. Membros, longos demais, finos demais, articulações que dobravam nos lugares errados. A pele, se é que era pele, esticada sobre ossos que pareciam se mover independentemente. E no lugar onde deveria haver uma cabeça, nada. Apenas uma cavidade, um buraco. E de dentro desse buraco, o som. Aquele vento úmido, como o ar sendo sugado através de carne. O rastejante estava a menos de 1 metro dela. Marina não respirava, não piscava. Cada molécula do seu corpo estava em pânico silencioso. A coisa inclinou-se. O buraco onde deveria haver rosto ficou próximo, tão próximo que Marina podia sentir a sucção, como se algo estivesse aspirando o ar, cheirando, provando. E então, seu joelho tremeu. Apenas um espasmo, um movimento involuntário de músculo cansado, não mais que 1 milímetro. O rastejante congelou. Silêncio absoluto. Marina sabia. Ela sabia que estava morta. A coisa se afastou lentamente, quase curiosa. E então, atacou. Não foi violento como ela imaginava. Foi cirúrgico. Algo frio, não mão, não garra, algo pior, envolveu seu tornozelo. Apertou. Marina sentiu seus ossos gemendo sob pressão. Ela queria gritar, mas sabia que não podia. Sabia que qualquer som, qualquer movimento seria o fim.
A pressão aumentou. Seus ossos começaram a estalar, pequenos sons agudos como galhos quebrando em câmera lenta. E o rastejante reagiu. A sucção aumentou. O ar ao redor ficou denso. Marina sentiu algo quente escorrendo pela perna, provavelmente sangue, mas não podia olhar, não podia se mexer. Então, seu telefone vibrou. O som foi como uma explosão no silêncio. O rastejante soltou seu tornozelo instantaneamente, girando em direção ao som. Marina aproveitou. Numa fração de segundo, tomou a decisão. Ela se jogou para o lado, rolou, pegou a cadeira ao lado da cama e arremessou contra a janela. O vidro explodiu. O alarme anti-roubo da pousada começou a berrar e o rastejante gritou. Não foi som humano, não foi som de nenhum animal que Marina conhecia. Foi como se o próprio ar estivesse se rasgando, como se a realidade estivesse vomitando. Ela correu. Porta, corredor, escadas. Atrás dela, o som de algo se movendo. Rápido, impossível de ser tão rápido. Dona Eunice estava no saguão, olhos arregalados. Você se moveu! Você se moveu! A porta! Abra a porta! Mas antes que a mulher pudesse reagir, as luzes se apagaram. Tudo ficou escuro. E naquela escuridão, Marina ouviu respirações. Não uma, dúzias. O rastejante não estava sozinho. Nunca esteve. A luz voltou 3 segundos depois. Geradores de emergência. Marina estava no chão. Não lembrava de ter caído. Seu tornozelo sangrava, mas o osso estava inteiro, por enquanto. Dona Eunice estava de pé, congelada, olhando para o teto. Lá, pendurados como morcegos, havia coisas. 3, 4, 5, todos sem olhos, todos com aquele buraco onde deveria haver rosto, todos perfeitamente imóveis. Eles sempre estiveram aqui. Dona Eunice sussurrou. A gente só finge que não vê. É o acordo. Que acordo? Se não corrermos, eles matam devagar, um por vez, uma pessoa por semana. Sustentável. A mulher começou a chorar silenciosamente. Mas você correu, você quebrou o acordo. As criaturas começaram a se mexer, descendo pelas paredes, como aranhas, sem pressa. Marina cambaleou de volta. Sua mente corria. Pensa, pensa. O Kevin, ela disse de repente. O Kevin correu, mas ele morreu sozinho em casa. Por quê? Se quebrar o acordo traz todos eles, por que só um o pegou? Dona Eunice piscou, confusa. E então Marina entendeu. Não existe acordo. Nunca existiu. O quê? Vocês ficam parados porque têm que ficar. É assim que eles caçam. Eles fazem vocês acreditarem que a imobilidade salva, mas não salva, só facilita. Marina olhou para as criaturas. Elas tinham parado de descer. Eles se alimentam do medo, da paralisia. Por isso vocês inventaram essa regra. Mas não foi vocês, foram eles. Eles plantaram isso nas cabeças de vocês. Porque presas que não se mexem são mais fáceis de consumir. Dona Eunice balançou a cabeça histérica. Não, não, não. Se correr, morre mais rápido. Ficar parado é a única... Ficar parado é o que eles querem. Marina respirou fundo. Seu tornozelo gritava, mas ela tinha que tentar. Eu vou sair pela porta e vou correr. E se eu estiver certa, eles não vão me seguir, porque eu não tenho mais medo. Você tá louca? Talvez. Marina caminhou para a porta. Cada passo era agonia. As criaturas no teto se viraram, aqueles buracos todos apontados para ela. Ela abriu a porta. Ar frio, noite lá fora. E deu um passo. As criaturas não se moveram. Outro passo. Ainda nada. Vem comigo. Marina estendeu a mão para Dona Eunice. A mulher olhou, hesitou
e então lentamente começou a caminhar. As criaturas começaram a tremer, um som agudo como vidro rachando. Estavam com raiva, frustradas. Marina e Dona Eunice saíram para a rua e correram. Quando o sol nasceu, Marina estava na estrada, parando um caminhão. O motorista aceitou dar carona até a cidade mais próxima. Ela nunca mais voltou a Belmont Falls. Mas 3 meses depois, recebeu uma carta. Sem remetente, apenas um papel amarelado com uma única frase escrita em sangue seco. Você não fugiu. Você apenas nos ensinou a caçar de novo. E abaixo, uma foto. Marina, dormindo, na cama do seu apartamento em São Paulo, tirada na noite anterior. Ao fundo da imagem, desfocado, mas inconfundível, estava ele, o rastejante. E desta vez, Marina podia jurar. Ele estava sorrindo. Mesmo sem boca, mesmo sem rosto, ele estava sorrindo. Porque agora ele sabia. Ela nunca mais ficaria parada novamente. E movimento é convite. Fim. Ou talvez, apenas o começo.